Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver dedicando um tempinho para assistir esse vídeo. Olha só, hoje a gente vai estar resolvendo uma questãozinha do vestibular da UFJF de 2012, da fase aberta. É uma questão antiga, sim, porém, o tema que ela está cobrando é oxirredução. E ela vai exigir de você a compreensão do fenômeno de oxirredução, análise de potencial padrão de redução, compreender, né, como é que o sistema está reagindo, se reage ou não. É uma questão muito legal, uma questão com abordagem muito maneira. E ela vai te ajudar muito se você for fazer o PISM 3 e se você for fazer Enem e SpaceX. Arthur, mas Enem e SpaceX não é esse o perfil de questão. Não, o perfil de questão realmente não é esse. Você não faz questões abertas e a abordagem é um pouco diferente dessa. Porém, o conteúdo de oxirredução ele é muito presente, galera. PISM 3, Enem e SpaceX, eles gostam de falar de oxirredução de pilha, eletrólise, corrosão. Então, quanto mais você aprofundar, quanto mais você conseguir estudar, mais você se prepara. Então vale muito a pena você dar uma conferida. O PISM 3 se depara com as questões abertas aí, que tem muito dessa abordagem, e a galera do Enem e do SpaceX dá um confere, porque vai ressaltar muito dos conceitos que você precisa e que você com certeza vai ser cobrado na hora da prova. E no mais, você já sabe, é química, vem comigo, depois da vinheta. Então, pessoal, olha só essa questãozinha, ó. Os produtos comerciais, água sanitária e água oxigenada são, respectivamente, soluções de hipoclorito de sódio e peróxido de hidrogênio. Suas aplicações vão do uso doméstico ao industrial, passando pela desinfecção de água de piscinas e de rede de abastecimento de hospitais, entre outros. E aí ele forneceu para a gente 3 semi-reações, todas são de redução. Sempre legal dar um confere. Não é perfil da UFJF fazer isso, mas é sempre legal dar um confere. São equações de fato de redução, né? Todas elas ganham elétrons, os potenciais aqui são de redução. Então, letra A. Se misturarmos água sanitária com água oxigenada, teremos a produção de oxigênio de acordo com a reação. Então, ele forneceu a reação para a gente já. Indica o agente oxidante e o agente redutor. Antes de eu ir direto e já te responder, vamos recordar um pouquinho o que é isso. Oxidação, pessoal. Oxidação é perda de elétrons. A espécie que perde elétrons. O que acontece com a carga dela? O que acontece com o NOx dela? Aumenta. Mas por que isso? Vou dar o exemplo aqui do carbono, que a gente tem 6 prótons e 6 elétrons. Se ele perde elétrons, o número de prótons não muda. Então ele permanece com 6 cargas positivas. Só que o número de cargas negativas diminui, ele passa a ter 5. Então a carga total dele agora é de mais 1, né? 6 mais 6 com menos 5, mais 1. Se ele perder outro elétron, ou seja, sofrer uma nova oxidação, ele vai passar a continuar tendo, na verdade, os seus 6 prótons, só que agora ele vai ter 4 elétrons. Então a sua carga passa para mais 2. Por isso que oxidar, perder elétrons, aumenta o NOx. Agora, o que gera um pouco de confusão é por que quem sofre oxidação é chamado de agente redutor? Que parece contraditório, né? No início, quando começa a se aprender, a galera acha que está confuso, mas não é. Por quê? Não existe oxidação, pessoal, sem redução. Não existe perder elétrons se não tiver ninguém para ganhar. Então, todo mundo que perde, todos os elementos que vão oxidar, que vão perder elétrons, eles vão forçar com que outro elemento ganhe. Então, para ele perder o elétron, para ele oxidar, ele força a acontecer uma redução. Por isso que quem sofre oxidação é chamado de agente redutor, o agente causador de uma redução. Se ele perder o elétron dele, ele vai fazer alguém ganhar. Então, para ele oxidar, ele causou uma redução. E o contrário é válido. Quem sofre redução é porque ganhou elétrons. Ganhou elétrons, o NOx fica negativo, diminui. Não necessariamente negativo, perdão. O NOx diminui, porque está ganhando carga negativa. E ele, para que ele ganhe esse elétron, ele tem que ter forçado alguém a perder. Então, para que haja, para que ele seja, para que ele sofra a redução, ele tem que ser um agente causador de uma oxidação. Então, por mais que pareça um pouco contraditório, não é exatamente essa ideia que eu estou falando com vocês. Só toma cuidado que é muito comum aparecer só assim, ó, redutor e oxidante. Redutor não é quem sofre redução. O redutor é o agente redutor, que é quem sofreu oxidação. Do mesmo jeito que oxidante não é quem oxida. O oxidante é o agente oxidante, que é quem sofreu redução. Então toma cuidado com esses joguinhos de palavras aí,
para você não cair em nenhuma pegadinha, não cometer nenhum erro, beleza? Agora nós temos condição de resolver a questão que ele está nos pedindo. Ele quer que nós, baseado nessa equação, dissemos quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Eu vou reescrever a equação aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço para não tumultuar muito o desenho. Então eu vou ter o hipoclorito menos mais o peróxido de hidrogênio aquoso, produzindo o cloreto menos aquoso, mais a água líquida, mais o O2 gasoso. Pessoal, precisamos calcular o NOx de cada um dos elementos para a gente poder ver o que está acontecendo. Alguns elementos é legal que você saiba o NOx já. Grupo 1, né, os metais alcalinos, tem carga 1. Grupo 2, carga 2, que são metais alcalinos e alcalinos terrosos. Prata, zinco e alumínio, 1, 2 e 3. Esses daqui é muito legal você ter realmente na mão. Grupo 1, carga 1, grupo 2, carga 2. Prata, zinco e alumínio, 1, 2 e 3. Tem outros que é muito interessante você saber. O hidrogênio, maioria das vezes é mais 1. Por quê? Porque existem situações que não é, os hidretos, né? Então você tem que ter um pouquinho de cuidado, mas na maioria dos casos mais 1. O oxigênio, menos 2, na maioria dos casos também. A gente vai ter um exemplo aqui agora, que é o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, que nos peróxidos o oxigênio tem carga menos 1. Dá para ficar ligado, mas vamos calcular. Vou montar esse cara aqui no cantinho. Tem muita gente que tem dificuldade com o cálculo de NOx. Então eu vou mostrar um macetinho que pode te ajudar. Você coloca a espécie toda que você quer, né, numa tabela. Essa primeira linha da tabela você coloca o NOx das espécies que você sabe e das espécies que você quer. O oxigênio é menos 2. O cloro é uma variedade muito grande. O cloro pode ser menos 1, 0, 1, 3, 5, 7. É complicado decorar. À medida que você vai fazendo, você vai pegando os macetes e vai vendo quais são os compostos. Mas decorar já fica um pouquinho mais difícil, né, visto a quantidade de conteúdo que você tem. Então, primeira linha nessa tabela, eu coloco o NOx que eu sei, que é o caso, nesse caso é o oxigênio só, e que eu quero descobrir, que é o cloro. Depois, para a segunda linha, eu vou multiplicar pela quantidade de elementos. Quantos cloros eu tenho aqui? Apenas 1. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Apenas 1. Ok, a carga de todo mundo. Só que você está vendo que tem um menos aqui. Esse menos, pessoal, ele não está te dando dica que a carga do oxigênio é menos 1, até porque seria uma dica errada. Ele está te falando o seguinte, esse composto todo, quando você somar os elétrons, as cargas do cloro, com as cargas do oxigênio, o resultado total tem que dar menos 1. Então essa carga aqui, ó, ela pertence ao composto todo. Então você vai vir e vai fazer x, né, aí mais o menos 2, vou deixar até devagarzinho, tem que dar igual a menos 1. Então quanto vale o meu x? Mais 1. Então eu sei que a carga do cloro, ela é de fato mais 1 aqui, ó, mais 1. E a do oxigênio? A do oxigênio, ela vai ser, a gente acabou de ver, de menos 2. Esse menos aqui, ele é da espécie como um todo. Carga do hidrogênio mais 1. Então agora eu vou fazer direto. Se você tiver dúvida, monta você a tabelinha e dá uma praticada. Cada hidrogênio tem carga mais 1. 2 hidrogênios mais 2. Esse composto tem que ter carga neutra, ele é zero, não sobra elétrons, nem falta. Para isso, os oxigênios têm que valer menos 2. Só que eu tenho 2 oxigênios. Cada oxigênio tem que valer menos 1. Então é um caso em que o oxigênio ele está com a carga menos 1, que não é tão comum, mas aparece. Depois eu tenho o cloro. O cloro, perdão, melhor, né? O cloreto aqui, ó, tem uma carga de menos 1. Eu tenho a água, em que o meu hidrogênio tem uma carga de mais 1. 2 hidrogênios, mais 2. Para isso, o meu oxigênio tem que estar valendo menos 2. Ok? E por fim, a gente tem aí
O oxigênio, substância simples, estado padrão, está sozinho, está valendo 0. Então, você está perguntando para a gente quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. A gente precisa buscar as espécies que estão sofrendo variação de NOx. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos, né, até coloquei aqui, devia ter colocado em verdinho, nós temos o oxigênio saindo de -1 e indo para 0. De -1 para 0, você está vendo que a carga aumentou, sofreu oxidação. Quem sofre oxidação é o agente redutor. E, pessoal, tem que ser a espécie toda. Ah, é o oxigênio, então vou colocar aqui o O. Não, não é. Você tem que dizer para mim quem é a espécie toda. A espécie toda é o H2O2 aquoso. É ele que é o agente redutor. Se eu tenho oxidação, eu preciso ter uma redução. E eu estou vendo aqui no cloro. Ó, o cloro está passando de uma carga de +1 e indo para -1. O que eu estou observando? Estou observando que o NOx está diminuindo de +1 para -1. Então, estou falando de uma redução. Estou falando do agente oxidante. O agente oxidante é sempre a espécie toda. Ah, Arthur, mas é o cloro que está envolvido. É, mas ele não está sozinho. Ele está no íon ali hipoclorito. Então, o nosso agente oxidante está aqui. Nosso agente redutor está ali, baseado nessa análise exatamente de cargas. Quem perdeu, quem ganhou elétrons. Beleza? Se você tiver dúvida, pratica para calcular NOx com essa tabelinha que ajuda bastante. Eu fiz um caso para te mostrar. Os outros era simples, eu fiz direto. Mas se tiver dúvida também, fala comigo aí que a gente monta uma aula para poder mostrar um pouquinho de cálculo de NOx com essa tabelinha. Letra B. Tá aqui embaixo, perdão. Calcule o ΔE do processo do item A. O processo é ou não espontâneo. O item A, pessoal, a gente estava observando que era exatamente a mistura do hipoclorito com o peróxido de hidrogênio, com água oxigenada. Você está observando que você tem dois potenciais de redução. Como é que você determina quem reduz e quem oxida? Aquele que tem o maior potencial de redução, você está vendo, um é 0,695 e o outro é 0,90. Então, esse tem o maior potencial de redução, ele reduz, consequentemente, o outro oxida. E você está vendo no exemplo aqui, eu até deixei a equação para a gente aqui, ó, que é exatamente isso que está acontecendo. O hipoclorito, eu mantive ele na sua reação de redução, tá ele aqui do mesmo jeito, e o peróxido de hidrogênio eu inverti. Por quê? Porque eu não queria que ele reduzisse, eu queria que ele sofresse oxidação. Então já está tudo dizendo para você que é um processo espontâneo. Quem tem maior potencial de redução reduz, quem tem menor potencial de redução tem que oxidar. Aí fica tranquilo calcular o ΔE. O ΔE tem jeitos diferentes de fazer, maneiras diferentes. Eu vou usar essa daqui, né? Desde que você tenha certeza que está acontecendo o processo espontâneo. Quem reduz realmente está reduzindo, quem vai ter que oxidar está no seu modo de oxidação. E aí como é que eu calculo? Eu faço o potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Por esse caminho, você não precisa ficar preocupado com o jogo de sinal nem nada. Garantindo que o que você viu ali era o processo espontâneo que você estava esperando, você faz o potencial maior, 0,90 volts, menos o menor. O menor, 0,695 volts. Então, o seu ΔH é 0,205 volts. Ou seja, o processo é espontâneo? Sim. Por quê? Porque o ΔE, então, ó, o ΔE deu maior do que 0. Então, DDP, ΔE maior do que 0, indica processo espontâneo. Está aí a sua resposta. Você vai, obviamente, né, você não precisa escrever uma redação, até porque o PISM vai trazer para você um espaço já limitado para que você possa responder dentro daquilo que eles querem. Então, você não precisa escrever uma redação muito grande, mas você também não precisa jogar números lá. Ele vai te perguntar, você responde. O processo é espontâneo porque
Aí você mostra o cálculo do seu ΔE, porque o ΔE é maior do que zero. Esse é o nosso critério para poder afirmar se uma reação é espontânea ou não. Fiz desse modo porque eu já tinha garantia de análise do potencial de redução, para saber que de fato o maior potencial de redução reduz e o menor oxida. Letra C. Sabe-se que os íons permanganato e manganês 2, quando em soluções, têm colorações violeta e incolor, respectivamente. Qual ou quais agentes mostrados nas semi-reações poderiam descolorir uma solução de permanganato em meio ácido? Justifique a sua resposta. Vamos analisar o que ele quer então. Vou pegar a equação do permanganato aqui pra gente. Ó, a equação do permanganato, eu escrevi ela em preto. Só para não tumultuar aquele espaçozinho que está lá. A equação é essa: o permanganato aquoso em meio ácido, tá o H+ ali, ganhando seus 5 elétrons, produzindo o íon manganês 2+ aquoso, mais 4 águas líquidas. Ele informa para a gente o seguinte, pessoal: o íon permanganato e o manganês, quando em soluções, têm coloração violeta e incolor. Então a gente sabe que esse cara aqui tem uma coloração violeta, enquanto o outro tem uma coloração, né, ela é incolor. Então aqui temos esse cara que é incolor. E a pergunta dele é: qual das possibilidades aí, ou quais das possibilidades que podem descolorir uma solução? O que eu tenho que descobrir então? O que significa descolorir? Significa converter o íon permanganato ao íon manganês 2+. Para isso eu estou vendo que eu tenho que ganhar elétrons. Então você está vendo que tem que reduzir o manganês. Qual é a carga do manganês que a gente tem ali? Vou fazer a tabela para ajudar, né, aqueles que possam ter um pouco de dificuldade. Aqui não é mais, agora que eu vi o vacilo que eu cometi. Íon permanganato é menos. Desculpa aí, pessoal. Mas está arrumado. Não atrapalhou em nada a nossa resolução ainda. Vou calcular. Arthur, eu tenho facilidade, sei fazer direto, tranquilo, né? O objetivo aqui é a gente gastar um minutinho só para dar uma moral para quem tem dificuldade em cálculo de NOx. O que eu faço na minha tabelinha? Essa tabelinha você resolve ela da seguinte forma. Primeira linha, você coloca o NOx das espécies que você quer ou que você sabe. Então tá aqui. Oxigênio eu sei, -2. O manganês eu não sei. Por quê? Porque tem um NOx que está variando muito. Não é tão tranquilo de ficar decorando ele. Na segunda linha, eu multiplico pela quantidade de elementos. Manganês eu só tenho um X. Oxigênio eu tenho 4, então eu tenho 4 vezes -2. E eu estou observando que esse íon tem uma carga negativa. Essa carga negativa não é do oxigênio, não é do manganês, é do composto. Como é que eu interpreto isso? Que quando você somar carga do manganês com a carga do oxigênio, 4 vezes -2, -8, o total tem que dar -1. Então, o NOx do manganês tem que valer mais 7. Ou seja, o exercício está discutindo com você o seguinte: o manganês tem uma carga aqui de mais 7 e, por conta dessa carga mais 7, no íon permanganato, ele tem uma cor violeta. Mas se ele passar a manganês 2+, ele fica incolor. Então ele quer identificar com você o seguinte: qual das outras ou quais das outras soluções podem causar no manganês uma redução? Quais das outras soluções podem oxidar, garantindo que o manganês sofra redução? Como é que você vai fazer isso? Você vai olhar potencial de redução. Então você vem aqui e olha os potenciais de redução. Qual é o potencial de redução do manganês nessa solução aí de permanganato em meio ácido? Mais 1,51 volts. Como é que eu vou decidir comparado com os outros? Lembra da ideia, esse potencial padrão de redução, ele transmite para você a tendência que aquele íon em questão ali tem de ganhar elétrons.
Então pensa numa disputa mesmo, é tipo um cabo de guerra ali. Você tem, por exemplo, o manganês, o hipermanganato aqui no caso, com o hipoclorito. Eles têm um potencial de redução. O potencial do permanganato é de 1,51, o do hipoclorito de 0,90. Então, na hora que tiver que disputar esses elétrons, o permanganato tem um potencial de redução maior. Então, o permanganato retira os elétrons do hipoclorito. O permanganato reduz, o hipoclorito oxida. Por quê? Porque o potencial de redução do permanganato é maior que o do hipoclorito. Se você misturar, então, o hipoclorito com o permanganato, você consegue ter exatamente o que ele quer. O permanganato reduz e aí vai ficar incolor. Por quê? Porque o potencial de redução do permanganato é maior do que o potencial de redução do hipoclorito. E quando você compara o permanganato com o peróxido de hidrogênio aqui, você vai observar que é a mesma coisa. O potencial de redução do permanganato de potássio é superior ao de redução do peróxido de hidrogênio. Então o permanganato reduz e o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, vai ter que oxidar. É de novo o que a gente quer, que o hipermanganato sofra redução. E aí a pergunta dele é isso, ó. Qual, né, ou quais aí dos agentes mostrados poderiam descolorir a solução do permanganato em meio ácido? O meio ácido, pessoal, tem gente aí também que quando eu falo dessa questão fica pensando no caso do hipoclorito. Ah, porque o hipoclorito vem do ácido hipocloroso. Não tem essa relação, o meio ácido está aqui para você, ó. Ele faz parte da equação do permanganato. Quais delas podem descolorir a solução? Todas as duas. Por quê? Justificando a sua resposta, o potencial de redução do permanganato é maior que o potencial de redução do hipoclorito e do peróxido de hidrogênio. Por isso, ele irá sofrer redução em qualquer uma das duas, em qualquer um dos dois agentes mostrados. Então, fica aí a resolução da letra C para você interpretar o que está acontecendo. Para a gente finalizar, letra D. Escreva a reação balanceada do permanganato com o peróxido de hidrogênio em meio ácido. Ele quer a equação balanceada do permanganato com o peróxido de hidrogênio. Ok. O que você precisa olhar? Potencial de redução. Quando ele te pede a equação balanceada desse processo, ele quer a equação global. Para que você possa obter a equação global, você precisa da semi-reação de redução e da semi-reação de oxidação. Vamos decidir o que está acontecendo. Entre o permanganato e o peróxido de hidrogênio, o potencial de redução do permanganato é maior. Então, ele de fato reduz. O que vai ter que acontecer com o peróxido? Ele vai oxidar. Então, esse aqui reduz e o outro oxida. Aqui já é uma equação de redução, então eu vou mantê-la. Eu tenho o permanganato mais 8H+, aquoso, mais 5 elétrons, produzindo manganês 2+, aquoso, mais 4 águas líquidas. E aí eu preciso ter a minha semi-reação de oxidação. Eu vou pegar essa do peróxido de hidrogênio e vou inverter ela, porque o seu potencial de redução é menor, produzindo O2 gasoso mais 2H+ aquoso mais 2 elétrons. Posso vir, então, somar isso aqui e fazer a minha equação global, que é o que ele quer, a equação balanceada? Não, você não pode fazer isso ainda. Por quê? Olha só, não pode haver elétrons livres ali na equação global. Você está vendo que estão sendo consumidos 5, mas estão sendo liberados só 2. Isso não cancela esses elétrons, então você não pode somar. Você só pode somar quando você tiver garantido que o número de elétrons liberado é igual ao número de elétrons consumido. Então você precisa ajustar essas semi-reações. Como é que você faz isso? Pega o número de elétrons de uma e multiplica na outra. Pega o número de elétrons da outra e multiplica nessa uma. Quando você fizer isso, você vai ver que 2 vezes 5, 10 elétrons. 5 vezes 2, 10 elétrons. Igualou o número de elétrons, você vai poder cortar.
você não multiplica só os elétrons, você multiplica todo mundo. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 não é mais 8, 16 não é mais 5, é 10. 2 não é mais 4, é 8. Aqui embaixo, 5 não é mais 2, 10 e agora 10. Ok, número de elétrons está certinho, 10 com 10. Posso simplificar e posso somar. Tudo que está antes da seta, 2 íons permanganato aquoso, mais, olha só, antes da seta você tem 16H+. Depois da seta você tem 10H+. Então, você pode cortar esses 10. Vão sobrar quantos para você antes da seta? 6H+ aquoso. Então aqui acabou, vamos para de baixo. 5 peróxidos de hidrogênio aquoso. Produzindo, depois da seta, então, 2Mn2+ aquosos, mais quantas águas? 8 águas líquidas, mais aqui embaixo o que sobrou, 5O2 aí, gasosos. Você pode conferir as espécies, ó, 2 manganês, 2 manganês. Eu tenho aqui 6 hidrogênios com 10, 16, 2 vezes 8, 16. Oxigênios, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 4, 8, 18. 2 vezes 5, 10, com 8, 18. Sua equação está balanceada, era isso que ele queria que você fizesse. Aí você só fazer a equação global certinho, que ela já sai balanceada. Meus queridos, peço desculpa se o vídeo ficou um pouquinho longo, mas de novo, né, a ideia é comentar a questão com você, não só chegar aqui e simplesmente resolver isso por causa disso e dá tanto, porque o gabarito você acha no site da UFJF e você não tem os comentários, você tem a resposta final. Meu objetivo não é esse, meu objetivo é te entregar um pouquinho mais de conhecimento. Se você gostar desse vídeo, curte ele aí, comenta, compartilha, divulga para a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas possível. No meu Instagram eu realizo um trabalho em paralelo, que é um trabalho de mapas mentais, e aí quando eu for editar esse vídeo, eu vejo aonde fica melhor eu colocar o logozinho do Instagram, para que você possa me seguir, acompanha lá, tem postagens com esses mapas mentais, com resumos de conteúdo, e cria um canal de vínculo entre a gente mais próximo do que o YouTube. Você pode mandar direct, eu vou te responder. Então, segue lá no Instagram também, manda direct, críticas construtivas são muito bem-vindas. Mais uma vez, espero ter ajudado vocês. Obrigado pela atenção. Valeu, galera. Bons estudos.